Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa chegando na sua tela com muita alegria, muita informação relevante para o nosso dia a dia. Hoje o nosso bate-papo é sobre os pets. Enfrentamos um calorão no país, né, ao longo desses primeiros meses do ano. E nós que somos humanos sofremos demais e os pets também. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com os pets nesse calor? Vamos descobrir juntos. Além disso, nós vamos conversar também sobre mudança de hábitos para melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha e muito obrigada pela sua companhia. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu já te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas para os nossos entrevistados do dia, as suas sugestões de pauta. Envie uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337 5886. A gente começa falando dos pets e como eles têm sofrido também nos dias de calorão aqui em nosso país. Quem está aqui com a gente para batermos um papo aí sobre esse assunto é a doutora Ana Cláudia Balda, médica veterinária e professora da Faculdade FMU. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Tudo bom, Clara? Um prazer estar aqui, agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, muito obrigada pela sua presença e bora então falar sobre os principais riscos que os pets têm nesse calorão. Enfrentamos altas temperaturas, foi difícil até pra gente aguentar, né, doutora? Imagina pra eles, os bichinhos cheios de pelinho, né? E aí, quais são esses riscos? Então, o risco principal, assim, quando a gente pensa no sol, no calor, é lembrar que o cão e o gato, eles trocam temperatura pela respiração. Então, a gente sempre imagina, né, a gente suando. Os cães e os gatos, eles não têm glândulas sudoríparas no corpo inteiro. Então, a gente percebe que eles ficam muito ofegantes, né, durante os dias de calor. E é assim que eles trocam a temperatura. Então, a gente vê que eles babam muito, né, e respiram com mais intensidade, com mais frequência. E é essa forma que eles têm de troca de calor. Então, assim, o principal risco é desidratação, queimaduras também, né? Que são cuidados que a gente tem que ter nos passeios, evitar os horários mais quentes do dia, então escolher muito bem esse horário de passeio, deixar muita água à vontade, enfim, uma série de cuidados, né? A gente vai trazendo aqui todos esses cuidados e falando, então, sobre cada um desses riscos ao longo de toda a nossa entrevista aqui no nosso programa hoje. Eu queria saber especificamente sobre insolação. Tá. Eles também podem ter. Cachorros, gatos não. Também. É que o gato funciona? É menos comum ele passear, né? A gente normalmente cria os felinos dentro de casa. Então, eles são menos expostos a esse risco, mas também apresentam. Agora, os cachorros têm aquele passeio diário. Às vezes até mais do que uma vez ao dia, né? Então, esse é um ponto importante. A gente fala muito mais de internação do que insolação. Então, assim, eles acabam se desidratando. Quando eles são expostos a alta temperatura por muito tempo, é um quadro muito grave, né? Então, o tutor tem que ficar muito atento aos sinais que eles vão apresentar e muitas vezes eles vão terminar numa internação. Às vezes, dependendo aí do tempo, né, que isso acontecer, eles podem inclusive vir a óbito. Então, é muito grave, muito sério. Porque da insolação vem a hipertermia, é isso? Isso, exatamente. Quando eles ficam muito expostos ao calor por muito tempo, né? Essa temperatura é como se o termostato ali desregulasse, né? E aí a gente tem esses quadros que são bastante graves, bastante importantes. Quais são os sinais, os sintomas, para a gente entender? Geralmente, assim, eles ficam muito ofegantes, muito quentes, né? Respirando muito rápido também, perdendo saliva, né? Porque é uma forma de controle da temperatura. E tem alterações de parâmetros também. Vômito também? Às vezes. E quando chega nessa fase da hipertermia? Correr para o hospital. Aí tem que correr para o hospital, porque aí
tem uma série de vários riscos, né? Vai falindo os órgãos, vai tendo falência de órgãos, é isso? É isso. Até chegar a um óbito. Olha, gente, bastante perigoso, né? Então, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com esse tempo seco também com os pets. No inverno, tem a vacina da gripe. Tem. E agora, no verão, tem alguma orientação especial com relação a vacinas? A vacina, sim, a gente tem as vacinas que são indicadas normalmente, né? Antirrábica, V8, V10, então a gente deve manter tudo isso, não tem nada tão específico. O que a gente vê com maior frequência, Clara, são as doenças transmitidas por vetores, né? Porque aí a gente tende a ter um aumento de pulga, carrapato e também insetos, né? Então, essas doenças, elas acabam sendo o maior risco aí no período de verão. Aumentam no verão. E aí, para cuidar, impedir, prevenir? Preventivos, né? A gente tem são preventivos mesmo, que né? são via oral, tem alguns que a gente passa aqui na região do pescoço, mas é muito importante que a gente mantenha a frequência adequada, prescrita pelo médico veterinário, né, da forma correta. Tem aquelas raças que são mais suscetíveis a problemas aí que podem acontecer nesse tempo de calor? Tem. Todas as raças que têm o focinho mais curto, né, os amassadinhos que a gente fala, né, os bulldogs, os pugs, essas raças elas tendem a ter mais dificuldade nesse controle da temperatura. Então a gente precisa ter uma atenção ainda maior. Além disso, tem que tomar cuidado também com aqueles pets mais idosos ou que já têm algum probleminha de saúde. Às vezes um problema cardíaco, né, respiratório. Então, isso também acaba piorando a situação deles nessa troca de calor. Né? São esses que precisam ser mais observados nessa época. No frio também. E, como você falou, né, toda essa prevenção aí vir com muito mais cuidado, né, com muito mais atenção. Desidratação acontece com cães e gatos? Acontece. E a gente tem que deixar muita água à vontade. E assim, pensando, você comentou dos felinos, né? O gato, ele é muito chato, assim, entre aspas, para tomar água. Então, geralmente, ele precisa de uma água limpa, uma água corrente. Se a aguinha dele ficar suja, ele já não vai beber. Então, ele já é um animal um pouquinho mais difícil da gente estimular essa ingestão hídrica, né? E aí é mais importante ainda, deixar vários potes de água limpa. Às vezes, até colocar um gelinho para ela ficar numa temperatura mais agradável, porque, obviamente, ela vai esquentar com maior frequência, né? Com incidência solar e mais calor. E muitas vezes eles ficam mais chatos para tomar. Então, isso vale tanto para o cão quanto para o gato. De deixar essa água mais geladinha, com gelinho, até para dar uma refrescada, né? Já vamos falar sobre isso, né? Algum tipo de alimentação também que ajude a refrescar, ou aquelas que é bom até evitar nessa época do ano? O que o pessoal gosta de fazer, a gente tem alguns petiscos que são em pasta, né? Então, dá para congelar, por exemplo, e transformar isso meio que num sorvete. Isso é bastante interessante para estimular tanto a ingestão hídrica quanto diminuir essa temperatura. Né? Alguma coisa que precisa evitar nessa época? De evitar, assim, eu acho que evitar um volume muito grande de alimento de uma vez só, né? E principalmente nas raças grandes, esse é um cuidado bastante importante, porque a gente tem algumas doenças gástricas que podem ser desencadeadas pelo excesso de alimento. Então, uma fermentação muito grande no estômago, né? Então, as raças grandes, a gente fala que eles deslocam o estômago com mais facilidade. E aí é uma doença grave também que precisa de prevenção. Normalmente, nessa época, que tipo de pacientes você recebe lá na sua clínica? Muitos... Os que começam a chegar mais, assim, né, quando está muito calor? Muitos alérgicos, né? Então, a gente vê muito esse período do ano, eles ficam mais suscetíveis a adquirirem pulga, carrapato, pelo calor mesmo, né? Fazer mais lesões de intertrigo, que a gente chama, que é esse atrito da pele, ter mais problemas de pele, né? Então, é muito comum aí as dermatopatias, as alterações de pele. Doutora, já estamos recebendo algumas perguntas no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Antes da gente seguir aqui com a nossa entrevista, eu já vou colocar uma perguntinha na tela, pode ser? Para você responder. Coloca uma perguntinha na tela para a gente, diretora Pamela Godoy, do Rio de Janeiro. Obrigada, Pamela, pela sua participação. Ela pergunta, gostaria de saber se esporotricose tem cura. Meu gato está tratando há 3 meses e não teve nenhuma melhora. E aí, doutora?
Rio de Janeiro, claro, é uma região endêmica para essa doença, né? A esporotricose é uma doença fúngica, normalmente são fungos que estão presentes no ambiente e são inoculados na pele pela arranhadura ou por qualquer ferida, né? Que pode facilitar a penetração desse fungo. É uma doença grave, ela é zoonótica, então pode ser transmitida para o tutor também, então quem tem criança, né, que tem mais contato com esses animais, ter esse cuidado também, até para medicar, porque às vezes, numa dessas de você dar a medicação, precisa ter o cuidado com arranhadura, mordedura também, né? É uma doença grave, mas assim, tem cura, Pamela, né? Isso. Então, Pamela, fica tranquila que a gente consegue melhorar a qualidade de vida e dar uma vida boa para o seu gatinho. Só que a gente tem muita correlação com resistência fúngica. Então, assim, precisa consultar o médico veterinário, ver a melhor medicação, às vezes fazer alguns testes também diagnósticos. Porque no caso, né, ela falou que já faz 3 meses, né, que esse gatinho vem sendo medicado. Talvez precise trocar alguma coisa, Não né? resolveu, então, esse remédio. Tem várias possibilidades de tratamento? E, assim, uma coisa importante da gente lembrar é que é uma doença de terapia longa. Então, às vezes, a gente tem 6 meses, 9 meses, até 1 ano de terapia. Até 1 ano de tratamento para realmente chegar a essa cura. Exato. Ela é uma doença subcutânea, né? Então, acomete o tecido embaixo da pele. Olha. E aí, assim, a dificuldade também é chegar à medicação. Como a gente faz via oral, para a chegada desse medicamento na pele, é um desafio. E você falou, doutora, que é uma doença transmissível, né? Eu fiquei aqui curiosa. E pode passar ao tutor. Pode. Quando isso acontece, você sabe me dizer sintomas? E no caso do tutor também tem cura? Como seria esse tratamento? Tem. É bastante semelhante, assim, é um tratamento longo, né? E o que a gente vê são, geralmente, a queixa desse tutor e até do próprio felino, né, que é trazido ao médico veterinário, é uma lesão que não cicatriza, uma ferida de difícil cicatrização. Então, a gente chama de úlcera, né, que é uma perda profunda de tecido cutâneo. E aí, que tipo de cuidado esse tutor tem que ter para não pegar essa doença? Então, a transmissão, ela é sempre pelo que a gente chama de solução de continuidade. Então, a gente tem que ter um ferimento para que esse fungo consiga penetrar. Ou seja, assim, diretamente do gato, ou por arranhadura, ou por mordedura. Então, tentar evitar conflitos, né, com esses animais, ter cuidado na hora de administrar as medicações e na manipulação. É isso aí, respondida a pergunta da Pamela. Então, vamos responder mais uma? Então, antes da gente seguir com a nossa entrevista, mais uma perguntinha na tela. A Maria Lúcia, de São Paulo, pergunta: meu cachorro se coça com frequência. Já levei no veterinário e ele não está com pulga. O que pode ser, doutora? Então, as principais causas alérgicas, claras, são pulga e carrapato. A doutora tem razão, né? O primeiro que a gente pensa, até pela época, porque essa fase de calor, a gente tem mais exposição e mais chance de adquirir ectoparasitas, né? Então, pulga e carrapato. Mas a gente também tem alimentos, principalmente fontes proteicas na base de alimentação, que pode ser ração, pode ser qualquer carne, né? Carne bovina, carne de frango, enfim, fontes de proteína. E uma doença que a gente tem em seres humanos também, que chama dermatite atópica. E nos cães é muito por agentes inalantes, então pólen, poeira, ou seja, São Paulo é bem comum, né, a gente ter isso. E aí tem várias possibilidades terapêuticas aí, medicamentos, imunoterapia com antígenos, né, que também existe em seres humanos. Aí precisa mesmo ver o médico veterinário e avaliar. Investigando, né? Exato. É isso aí. Como que se investiga esse tipo de doença? A gente tem alguns exames, né, que a gente consegue fazer e algumas terapias que a gente observa a melhora do paciente. Já dá um tratamento ali. Já dá um tratamento. E hoje a gente tem, graças a Deus, muitas ferramentas aí para ajudar esses animais. É isso aí. A gente segue então agora com a nossa entrevista, doutora, falando dos cuidados com os pets no tempo de calorão, né, que a gente tem enfrentado aqui em nosso país, em todo o país, né, inclusive no sul do país, que costuma ser mais frio, gelado, né? mas nessa época do ano, gente, tá uma coisa, né? E aí, doutora, a gente falava sobre como refrescar, né, esses pets dentro de casa. E aí eu fiquei pensando, ventilador ajuda?
Ajuda, mas a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, né? A gente fala muitas vezes sobre tosar, tirar o pelo, mas lembrar novamente que a troca de calor, ela é muito mais pela respiração, né? Então, assim, o pelo, o ambiente não tem tanta relação. A gente fica um pouco agoniado de ver o animal muito peludo, né? Mas, na verdade, essa troca ela é muito mais no respirar ali. Então, por isso que a gente vê que eles ficam muito ofegantes e babando, porque é a forma de trocar a temperatura com o ambiente, né? O termostato. Mas se tivesse umidificadores de ambiente, isso é legal também. Ajuda para o controle da temperatura, né? É. Sim. E aí você falou da tosa, né? Banho e tosa. Precisa aumentar nessa época? A gente tem muito mais correlação com a doença de base desse paciente. Então, por exemplo, se ele é alérgico, às vezes ele vai tomar banho 2 vezes por semana, porque tem uma indicação terapêutica, né? Tem muita relação com a raça também. A gente vê, por exemplo, essas raças de pelame muito denso, sabe? Tipo um husky. Eles acabam tomando menos banhos, então a gente precisa avaliar a raça e a doença de base, né? Se é um paciente que não tem nenhuma doença dermatológica, ele pode tomar banho um pouco mais espaçado. Outro ponto também, o contato que esse animal tem com o tutor, né? Às vezes o animalzinho dorme na cama, então isso faz diferença. A gente vai dar banho com mais frequência. Se é um paciente que fica mais no quintal, aí a gente já tem outro tipo de manejo. Então, depende, né? Depende de como ele é criado, né? Exatamente. Ali dentro de casa. Se esse bichinho fica sozinho, longas horas do dia ali numa casa ou apartamento, é preciso ter algum tipo de cuidado especial, doutora? É o mesmo tipo de controle de temperatura que a gente pensa para a gente, vai pensar para esse animalzinho, né? Então, assim, se possível, se tiver um ar-condicionado, um ventilador, como você falou, um umidificador, é positivo. Deixar, assim, muitas vasilhas de água, então lembrar da água fresca, né? Se possível, colocar um gelinho ali para... Eu sei que tem gente que fica muito tempo fora de casa, então... Isso é um grande desafio, né? E os Mas pelo menos não deixar em exposição ali ao sol, né? Exato, é pensar no local, né, de manter que seja essa mais água. fresco mesmo, né? Isso. Piso frio, né, ajuda bastante. E nos gatos, a gente sempre lembrar da água corrente. Se possível, tem até bebedouros que têm esse mecanismo de renovação da água. Isso é bem importante para os gatos. Toalhas molhadas. Ajuda também. Também, né? Espalhadas pela casa ali. Até pra gente, né? Justamente para que esse ar ele se renove, né, de alguma forma ali, né? Outras orientações para quem deixa o bichinho ali dentro de casa, vale tanto para os gatos quanto para os cachorros, cães, tudo isso que você trouxe. Se tiver áreas que tomam sol direto, lembrar das patinhas, né? Isso acho que a gente vai conversar também, mas os passeios é muito importante. Vamos seguir para esse ponto. Eles queimam, né? Ali os coxinzinhos podem se queimar num piso muito frio. Então, ou restringir o local onde esses animais podem circular, talvez seja uma opção para quem deixa sozinho, né? Mas muitas vezes você tem uma varanda ou um quintal, né, de piso que fica tomando sol direto e aí quando esse animalzinho pisa, ele pode se queimar. É preciso proteger também essas patinhas quando vai sair de casa. Ah, não tem o que fazer, tem que sair de casa agora. Tem que proteger de alguma forma. Ou talvez levar no colo, né? Seja uma saída. Existem até algumas luvinhas, né? Que o pessoal fala. É uma possibilidade, mas lembrar que quanto mais natural esse comportamento do cão e do gato for, melhor, né? Então, se ele puder sair num horário que esteja mais fresco ou até à noite, né? Algumas raças até melhor. Né? Ou bem cedinho, né? Bem cedinho, porque tem alguns que precisam sair logo cedo, né? Para que muitas vezes esse pet faça ali suas necessidades, né? Precisa levar logo cedo, antes de ir trabalhar, né? Exato. Aí não tem saída, mas quanto antes, melhor. Quanto mais cedo possível, melhor. Em horários que você não tem o pico de sol, né? Doutora, eu vi que existe até protetor solar para cachorro e eu nem sabia que isso existia. Tem. Vale a pena investir nisso? Vale, mas assim, a gente tem que ter um cuidado importante, porque esses animais, eles têm o hábito de lamber, né? Então, às vezes, isso remove o protetor físico ali, né? Mas não vai fazer mal para ele? Geralmente, esses protetores já são pensados para isso. Mas o ideal, assim, se for um animalzinho de pele clara, é não expor ao sol.
É a melhor coisa, pelo menos naqueles horários de pico, né? Como a gente fala para o ser humano também. Ah, mas aí a pessoa foi viajar. E aí ela tá ali numa praia, numa chácara, tem piscina, né? O cãozinho ficou ali livre. É importante, da mesma maneira que nós temos que usar o protetor solar, é preciso passar nesse cãozinho também. Também pode ser usado, mas lembrar desse fator que é a lambedura, né? Que muitas vezes eles acabam removendo esse produto que você acabou de aplicar. É isso aí. Tem piscina, tem mar. Tem areia. Precisa tomar um banho. E aí, cuidados especiais, doutora, para quem vai, assim, para quem leva o pet para esses lugares? Passar um pouquinho de água doce, né? Do mesmo jeito que a gente tira a areia, tira a água do mar. É importante para eles também usar uma mangueira ou alguma coisa assim para você retirar, né? Esse excesso de contato com a pele, porque o contato crônico vai causar uma série de problemas, né? Inclusive para os animaizinhos que já são alérgicos, isso acaba sendo um fator irritativo, né? Areia, água do mar, cloro. Cloro, tudo isso, né? Porque também não estão habituados, né? Exato. A ter contato com esse tipo de... É uma substância estranha, substância, né? Isso, essa era a palavra. Doutora, vamos responder mais algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp. Perguntinha na tela, por favor. A Lidiane Domingos, aqui de São Paulo. Obrigada, Lidiane, pela participação. Ela diz, gostaria de saber mais sobre a dermatofitose em gatos. Agradeço. Obrigada, Lidiane. Eu que agradeço essa pergunta, que foi tema das minhas 2 pesquisas de mestrado e doutorado. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, né? As pessoas estranham quando a gente fala assim. Mas é coisa de veterinário. Doença que ela gosta de tratar, gente. Exato. Vamos entender. Eu gosto de resolver o problema, né? A dermatofitose também é um fungo, só que é um fungo que pode acometer animais que não apresentam sintomas. E isso acaba sendo um problema, porque o paciente não tem nenhuma manifestação, não tem lesão, não tem nada, e ele é fonte de infecção, ele transmite a doença. E geralmente a gente está falando de gatos, mais ou menos 25% da população carrega esse fungo sem apresentar doença. Então, o primeiro ponto, o primeiro cuidado é ver todos os contactantes desse animal. Então, né, se tem animais, mesmo que eles não tenham lesão, levá-los ao veterinário para que a gente possa fazer exames e detectar esse problema. Tá? Todo fungo, isso no geral, a gente falou há pouco aí da esporotricose, a dermatofitose não é diferente, a gente tem tratamentos muito longos, né? Então, são, às vezes, meses de terapia. Tá? Às vezes até um ano também. Dependendo da lesão, né, da gravidade do quadro, a gente pode ter muito tempo aí para medicar. E muitos cuidados também, porque, por exemplo, esses medicamentos, eles acabam sendo hepatotóxicos, então tóxicos para o fígado. E aí tem uma série de cuidados também que o médico veterinário precisa orientar. A doença que pode gerar outra complicação. Exatamente. Tem que ter bastante cuidado. Sempre que tiver ali uma dúvida, né, doutora, buscar um especialista, buscar um médico veterinário. É melhor. Né? Pelo menos para entender o que está acontecendo ali com o bichinho. Para diagnosticar, né, prescrever o tratamento correto, é a melhor opção. Afinal, é um filho, né? É um filho e a gente tem que cuidar como tal, não é isso? É um membro da família, né? É isso. Mais uma perguntinha na tela, por favor. Olha lá, doutora, agora é a pergunta do Nicolas, aqui de São Paulo. Obrigada, Nicolas, pela participação. Ele diz, meu cãozinho não se interessa muito por comida em dias quentes. Isso é normal ou será que tem algo de errado com ele? Em dias quentes, a gente ouve muito isso dos tutores, né? Que eles ficam mais chatinhos para comer. E isso tem relação também, Clara, com a raça. Tem algumas raças que já são um pouquinho mais seletivas, né? Então, a gente vê isso no Shih Tzu, no Lhasa. Eles são raças que não são muito de comer. Já são mais complicados. Mas né? E aí, é preocupante? Dia quente, geralmente eles ficam um pouco mais seletivos ainda, né? Então, é observar se esse paciente persiste, né, nessa seletividade aí, e se continuar, é bom investigar. Bom levar para o veterinário avaliar estômago, intestino, né, se não tem algo a mais aí, principalmente em sistema gastroentérico. Porque se for só falta de fome mesmo, vai passar. Vai comer um pouquinho, vai passar, só que pode ser um problema pior, né? E aí tem que tratar. Aí tem que tratar. Doutora, dá tempo da gente responder mais uma perguntinha, a última, acredito eu.
Uma perguntinha na tela, então, para a doutora Daiane Martins. Ela pergunta, gostaria de saber quais plantas os gatos podem comer. Obrigada, Daiane, pela participação. Tem que tomar muito cuidado com planta quem tem gato, né? E assim, se eu puder te dar um conselho, Daiane, assim, acho que evitar praticamente tudo, porque o gato tem bastante problemas com plantas dentro de casa, né? Só para te dar um exemplo, assim, um dos exemplos, que a gente tem vários, né? A maioria das plantas são tóxicas, o lírio é tóxico para o rim dos gatos. Então, assim, eu acho que evitar plantas em casa que tem felinos. Tá? Até o hortelã, eu vi que o hortelã não seria um problema, Teoricamente não, mas assim, eu acho que ter cuidado também com quantidade, né? Então, a maioria das plantas, elas têm algum grau de toxicidade, assim. Acho que casa com gato é melhor a gente não ter. Doutora, você já trouxe aqui algumas situações, mas assim, só para a gente finalizar, aquela dica, né, de ouro que você tem para dar para os nossos telespectadores sobre esse tema e principalmente assim, qual é aquele momento que a gente não pode deixar de levar o pet no veterinário? Então, quanto ao calor, eu acho que, resumidamente, assim, a gente evitar os horários quentes do dia, né? Então, ter muito cuidado com as patinhas, com as queimaduras, manter sempre água à vontade. Outro ponto de atenção nos passeios também, levar a aguinha do pet, né? Porque às vezes a gente esquece, mas, assim, é importante oferecer isso de forma frequente ali para os cães e para os gatos. Para quem deixa sozinho, aí, deixar várias vasilhas, né, disponíveis aí para os cães e para os gatos, com um pouquinho de gelo, tomar cuidado com a temperatura também da casa no geral, né? E lembrar que, assim, qualquer sinal diferente, por exemplo, se o animal estiver muito ofegante, perdendo muito líquido, sempre levar para o médico veterinário. Acho que todo cuidado é pouco, assim, né? Como a gente tem um quadro muito agudo e grave, eu acho que qualquer coisa diferente, levar para o médico veterinário. É importante, né? Muito obrigada. Esclareceu demais todas as nossas dúvidas aqui. Tenho certeza que ajudou muita gente que acompanhou a gente hoje aqui no nosso programa. Vou deixar os contatos da doutora Ana Cláudia Balda, médica veterinária e professora da faculdade FMU, para que você possa conhecê-la melhor, né, e saber mais desse trabalho tão importante que ela faz. Vou deixar aqui o Instagram da doutora, é o @AnaClauBalda. Ana Clau Balda, como você está vendo aí na sua tela. E também tem o Insta da faculdade, @FMU_oficial e o site portal.fmu.br. Obrigada mais uma vez, doutora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, claro. E eu vou deixar um espaço aqui para você dar o seu último recado. Bacana. Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o Hospital Veterinário da FMU. A gente tem uma clínica escola, né, que é tocada aí por estudantes, por preceptores e professores também da instituição, onde a gente tem um custo bem abaixo aí em relação aos serviços médico-veterinários da cidade de São Paulo e com muitas especialidades e um atendimento bem bacana, principalmente nas áreas de clínica e cirurgia. Fica na Rua Ministro Nelson Hungria, 541, no Real Parque, no Morumbi, aqui em São Paulo. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. É isso aí, até mais. Bem, agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente já teve um bate-papo bastante importante aqui sobre os cuidados com os pets nesse calorão que o país enfrenta. E agora é hora de falar da nossa saúde. É isso mesmo. Às vezes é preciso mudar alguns hábitos, criar uma nova rotina para melhorar nossa qualidade de vida, nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Como é que se faz isso? Quem vai contar para a gente é a psicóloga Cristiane Martins, nossa convidada agora desse bloco. Muito prazer te conhecer. Igualmente, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Para que a gente realmente
tem essa mudança de vida, a gente precisa mudar hábitos, né, Cristiane? Mas mudar hábitos é um grande desafio. Só que a gente te trouxe aqui hoje para dizer que é possível, apesar de ser um grande desafio. É possível? É possível. Por que você diz que é possível? Como psicóloga, porque eu estudei o comportamento humano. E agora, na prática, eu pude experimentar também uma mudança, eu diria que espetacular, assim, foi uma grande mudança. Mas ela não nasceu grande, ela nasceu muito pequena. E eu acredito que hoje a gente vai poder conversar sobre isso aqui. Porque se fosse grande, poucas pessoas conseguiriam. Mas como a gente pode começar e a gente deve começar pequeno, ela é acessível a todos, apesar de ser complexa e difícil de fazer, mesmo começando pequeno. É isso, gente. A Cristiane, ela hoje ajuda, né, muitas mulheres a mudarem seus hábitos para terem aí uma transformação de vida mesmo, né? Ter mais qualidade de vida. A gente já tá vendo aí, ó, um vídeo seu, né, Cristiane? Um vídeo seu correndo. E eu gostaria que, enquanto esse vídeo tá no ar, você já contasse um pouquinho da sua história pra gente. Cristiane, que saiu da obesidade. Isso. Saiu de uma depressão grave, severa. Depressão grave, sedentarismo, esteatose hepática, toda a parte metabólica já comprometida, pré-diabetes. E eu comecei a me exercitar aos 48 anos, faltando um mês para fazer 49. Olha! Eu comecei a fazer exercício físico, ainda era pandemia. Comecei a fazer exercício dentro de casa, porque eu tinha muitas objeções em relação a me exercitar, a fazer o que precisava ser feito, até porque eu estava numa condição grave de depressão. Então, eu precisei trabalhar, antes de dar o primeiro passo, trabalhar a minha mentalidade. Aí, eu usei a minha profissão ao meu favor, os conhecimentos que eu já sabia da psicologia, e eu comecei a usar ao meu favor para poder me recuperar e sair daquela condição. E um dos passos foi eliminar barreiras. E uma das barreiras é que era pandemia, eu tinha preconceito também com a academia, mas também ainda estava fechada. Eu falei, como é que eu faço para me exercitar? Porque eu sabia que o exercício físico ia me ajudar a me curar. Era totalmente sedentária até então? Totalmente sedentária. Infelizmente, a minha vida toda eu trabalhei com dependentes químicos. Eu ajudava os meus pacientes a começar a se exercitar para ajudar no tratamento de drogas. Mas eu me perdi na minha vida, vamos dizer, na multitarefa, como muitas mulheres também se perdem. Eu cuidei muito dos outros, eu tenho 3 filhos, eles estudavam em escolas diferentes, eu fazia pós-graduação, atendia em muitas empresas. E eu, muito saudável, muito jovem, fui deixando o meu autocuidado, como não prioritário. E eu fui cuidando dos outros em um determinado momento, como outros seres humanos, eu também estou aí suscetível a adoecer. E aí eu adoeci. Você falou que trabalhava com dependentes químicos, Isso. né? Foram 17 anos trabalhando, né? Isso. Eu vi no seu perfil, né? Que foram 17 anos trabalhando com isso. Tem essa especialidade da psicologia mesmo, né? Eu fiz especialização na Unifesp, em dependência química. Então, eu comecei a trabalhar com tabagistas. Em 1998, eu fiz especialização em psicologia hospitalar e eu trabalhava na UTI da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, era pulmão e coração. Os meus pacientes, eles eram praticamente quase todos fumantes. Então, os que sobreviviam, a gente ia para o ambulatório e eu fazia tratamento do tabagismo com eles. E aí, com o tempo, eu fui me especializando também, fui buscar esse conhecimento para outras drogas, né? E aí eu fiz especialização na Unifesp, eu também fiz especialização em entrevista motivacional, que é o que a gente vai trabalhar a motivação daquela pessoa que não quer fazer a mudança, ela precisa fazer uma mudança, como o caso de drogas, por exemplo, eu preciso fazer, o médico mandou, se eu não parar de fumar eu vou morrer. Então, existe já o conhecimento para a gente trabalhar a motivação para que ele consiga entrar em ação. E foi exatamente este conhecimento que eu adquiri em 2003 que salvou a minha vida, porque no momento onde estava muito difícil por causa da depressão grave, eu consegui, então, me mover até chegar no ponto de entrar em ação. Foi praticamente uma gestação, 9 meses de trabalho só de mentalidade. Só de mentalidade, dar o porque primeiro precisa passo começar concreto. primeiro na cabeça. Exatamente.
E aí, doutora, você falando aí, né, desse seu trabalho com os dependentes químicos, eu queria entender o desafio da mudança de hábito de um dependente químico pode ser um pouco parecido aí com o desafio da mudança de hábito de uma pessoa que está na obesidade ou que tem uma compulsão alimentar? O desafio, ele é diferente. O processo de mudança, ele é semelhante. Tá. Mas o desafio é diferente por conta da dependência química. Até se questionou há muito tempo se o açúcar seria dependência ou não. Já existem muitas pesquisas que estudaram se o açúcar realmente traria essa dependência física também. E não traz. Apesar de ser extremamente difícil o processo de emagrecimento, tanto quanto dependência química como outros hábitos, eles são complexos. Existem vários fatores que prendem a pessoa no hábito não saudável. Mas é diferente quando tem uma dependência química envolvida. Por isso que também muitos tratamentos envolvem uso de medicamento para poder diminuir os efeitos da falta da substância no organismo. Então, é possível para todos, inclusive para os dependentes químicos. O processo de mudança, ele é o mesmo. São praticamente 9 etapas o processo de mudança. E para a gente conseguir realmente fazer aquilo que a gente deseja, chegar até o final, igual você falou, eu cheguei na maratona, eu quis chegar até o final. No emagrecimento, eu quis chegar até o final, porque eu quis passar por todas as etapas. Você literalmente correu atrás de uma mudança de vida, Sim, né? sim. Porque foi ser corredora. Transformou-se numa maratonista. Gente, 42 quilômetros essa mulher corre hoje. Não é isso? Olha lá. Maratona de Buenos Aires. Conta pra gente, isso daí foi no final do ano passado, em setembro? Foi em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. 9 meses de treinamento para a maratona. E eu estava 9 meses. correndo já há 2 anos e meio. Eu comecei correndo 1 minuto. Começou correndo 1 minuto, já se cansava. 1 minuto e me cansava. Eu corria 1 minuto, andava 3, corria 1 minuto, andava 3. Aí depois eu reduzia o tempo de caminhada e aumentava o tempo de corrida. Levei uns 2 meses e meio, 3 meses para correr os primeiros 5 quilômetros. Correr sem parar. Correr sem parar 5 quilômetros. Isso eu deixei tudo registrado no Instagram. As pessoas que me seguiam na época acompanhavam, tá lá registrado. E eu comemorando cada vitória, porque a gente vai conversar sobre isso. É muito importante comemorar cada pequeno passo que a gente dá. Com certeza. E eu gostaria de passar aqui por todos os passos que você passou, justamente, porque, gente, Cristiane Martins, ela é a própria inspiração para a mudança de hábitos, né? Ela não está aqui só como psicóloga para trazer aí esse passo a passo da mudança de hábitos que leva a gente a ter uma melhor qualidade de vida, mas ela é a própria inspiração, né? E eu vi que foi no momento que você estava ali mais prostrada, trancada num quarto, sem vontade de fazer nada, sem vontade de viver, que a primeira coisa que a Cristiane fez foi falar com Deus. Apesar de toda essa situação, você é uma mulher de muita fé, sim, né? Sim. Então você falou com Deus, falou, Deus, coloque na minha vida pessoas que possam me ajudar, não foi isso? Isso. Ele falou comigo primeiro. Eu acredito que Deus fala com a gente através dos nossos pensamentos, através da natureza, através da palavra de uma outra pessoa. Então, as histórias que a gente conta têm muito a ver com as nossas crenças. E essa é a minha crença. Então, num certo dia, eu estava feliz, porque estava quase que ali finalizando a pandemia. Eu consegui ser vacinada. Contra a Covid ali, né? Isso. E eu passei por um período muito difícil durante a Covid por conta da depressão. Eu tinha muito medo de morrer. E quando eu comemorei aquela vitória, eu escutei uma voz através dos meus pensamentos. Eu te protegi, você não morreu, nem a Covid chegou na sua casa. E agora, o que você vai fazer? Então, quando veio esse e agora, o que você vai fazer, foi a primeira vez em mais de 3 anos que veio um senso de autorresponsabilidade. Que eu entendi assim, olha, é com você. Porque eu já tinha feito os tratamentos com um médico, com um remédio. Hoje em dia, meu médico explica que o que eu tive foi resiliência neuronal. Então, os remédios não funcionavam naquela época. E eu ficava assim, o deprimido, ele tem muita
muito pensamento negativo, vitimista. Então, eu ficava, ninguém conseguiu me curar, eu sou fraca, não vai dar certo para mim, acabou. Eu já tinha parado de trabalhar, obviamente, né? Porque eu trabalho com a cabeça, como é que eu ia trabalhar? Então, eu achei que já tinha acabado tudo para mim. A desesperança é uma das piores coisas que o ser humano pode viver. E quando veio a vacina e veio essa voz, foi aquele fiozinho de esperança. Sabe quando a porta se abre e sai uma luzinha? Foi aquilo que veio, e veio assim, veio como um tiro para mim. E agora, o que você vai fazer? Aí eu pensei, nossa, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu devolvi, eu falei, tá, eu não sei o que fazer, me traga clareza e pessoas que possam me ajudar. E o que mais te incomodava era o corpo, era a obesidade? Não, era a depressão. A depressão mesmo? Era a depressão, eu queria voltar a viver. Mas uma coisa não estava ligada à outra? Sim. Estava, sim. Né? Você precisa ter saúde para voltar a viver. Então, eu tinha alguns desejos no meu coração. Eu tenho 3 filhos, eu tinha o desejo de ser exemplo para os meus filhos, eu tinha desejo, a gente estava em pandemia, eu vi o tanto que as pessoas precisavam de um psicólogo, eu não tinha condição de ajudar, isso me cortava o coração. E eu tinha o desejo de voltar a viver, eu tinha o desejo de me sentir livre. Quando eu corro e eu estou voando, meus dois pés estão fora do chão, eu sinto que eu estou vivendo o meu milagre. E tá mesmo, porque olha só, você como uma mulher de fé, eu vi que você creu no verso 10 de Zacarias 4. Que diz o seguinte, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Eu gosto muito desse verso. Você foi nesse verso, né? Eu vi. Eu gosto muito desse. E um verso que veio também para mim foi Romanos 12, 2, que fala que você precisa mudar a mentalidade. É preciso mudar a mentalidade para você viver a vida maravilhosa que Deus tem para você. Então, eu entendi, ali foi a clareza que eu tive, que uma pessoa na internet falou Romanos 12, 2. E aí você mudou ali a sua mentalidade primeiro. Tá na mentalidade primeiro. Então, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Buscar terapia. Logo nesse começo de processo é importante, Cristiane? Sim, porque a gente tem exercícios específicos para trabalhar cada etapa de mudança, cada etapa, inclusive a motivação que a pessoa ainda não tem. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu vou procurar ajuda quando eu estiver motivado. Não, procura a ajuda do psicólogo especializado nisso, em mudança de comportamento, para que ele te conduza para que você fique pronto para mudar. Né? Passe pelos estágios de motivação para mudança até ficar pronto para mudar. Aí, quando você está pronto para mudar, são outros exercícios que a gente vai fazendo para que ela consiga implementar a mudança, para que ela consiga ter habilidades para lidar com as outras pessoas que vão falar que ela não pode ou que vão dificultar o processo. E começar de forma humilde, né? Como está aqui no versículo de Zacarias. Começar de forma humilde, porque as pessoas querem começar grande. Elas veem aqueles resultados de internet e elas querem começar grande, mas até as pessoas de grande performance, seja executivo ou atleta de grande performance, todos começaram com aquele primeiro minuto. Todos. E a gente avança, e a gente cai, e a gente avança, e a gente cai, que é uma noção errada também que as pessoas têm de constância, achando que tem que ser tudo do mesmo jeito, sempre. E não é, a vida real não é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com a autossabotagem, né? E aí, olhando lá o seu perfil no Instagram, que depois a gente vai deixar aqui para o pessoal poder acessar, te conhecer melhor, conhecer mais da sua história, né? E dos seus processos. Já está aparecendo ali, ó, @CristianeMartins, _psicóloga, @CristianeMartins, _psicóloga. Muito conteúdo bacana lá. E eu vi lá algumas etapas aí da autossabotagem que eu achei bastante interessante e eu vou colocar algumas telas aqui para a gente observar, ler, para você comentar para a gente também como é que a gente faz essa autossabotagem que a gente tem que deixar de lado para mudar a nossa rotina, para mudar os nossos hábitos, ok? Tá certo. Tela 1, por favor, diretor. Olha lá, come um doce, então estraguei tudo. É assim que muita gente pensa, né? Só que embaixo tem ali uma resposta, né, para reflexão. Se eu tenho um jogo de 20 copos e quebrei só um deles, faz sentido quebrar os outros 19?
E isso é uma estratégia para trabalhar os nossos pensamentos sabotadores. Nosso cérebro, eu falo que ele é um sistema completo, ele é um aparelho completo. Ele tem os mecanismos que nos ajudam a poupar energia e sobreviver, e ele tem também a parte que ele nos leva a realizações que outros animais não têm. Nós que podemos fazer grandes realizações, nós seres humanos. Só que tem esses dois sistemas funcionando no cérebro. E a gente não pode deixar ao léu o funcionamento dele. A gente tem que dirigir o nosso cérebro. Nós somos seres humanos, seres pensantes, e a gente tem que dirigir as nossas ações. Então, quando o cérebro nos traz mensagens de autossabotagem, é simplesmente porque aquela parte do cérebro que quer que a gente economize energia, ele não quer que a gente entre num grande projeto, num projeto novo, porque tem muito gasto de energia. Daqui a pouco a gente segue falando sobre esse assunto. Cristiane aqui com a gente, falando sobre mudança de hábitos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí, não. E o nosso programa está de volta falando sobre mudança de hábitos para melhorar nossa qualidade de vida. E como é que a gente faz isso? Quem explica para a gente é a psicóloga Cristiane Martins. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. E aí a Cristiane já falou aqui pra gente, né, como é que se muda os hábitos, ela já contou a história dela pra gente, ela que saiu de uma obesidade, de uma depressão severa, para chegar aqui hoje, ser uma mulher inspiradora, corredora de maratona, maratonista, não é isso? Maratonista. Maratonista, né? Hoje tem a capacidade de correr aí 42 quilômetros sem parar, não é isso? Sem parar. E, gente, começou aos 47? 49 eu comecei a correr. 49 anos. E 49 eu comecei a me exercitar e correr. Começou a se exercitar, saiu do sedentarismo aos 49 anos. Hoje, aos 52? 52 anos, não tenho problema em falar a idade. Está aqui, então, trazendo toda essa inspiração para a gente, ensinando como é que a gente muda de hábitos. Então, já falou aqui no último bloco que a gente precisa mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade. Muitas vezes buscar uma terapia, né, para mudar a nossa cabeça. E também é preciso parar de se autossabotar, né? E aí a gente pegou umas telas lá de um post que ela fez. Já mostramos a tela 1. Agora eu vou pedir para a gente colocar na tela a tela 2, para a gente entender aí sobre essa segunda possibilidade de autossabotagem. Eu sempre falho nas dietas, então nunca vou conseguir mudar. A gente pensa assim, é clássico, né? Sim, o que acontece? A gente tem pensamentos que fazem com que... A gente tem pensamentos que impedem a gente de executar uma nova ação, porque isso demanda um gasto de energia muito grande do nosso organismo. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro tem 1,5 kg de peso e ele gasta 25% da nossa energia diária. Então, o que ele vai colaborar com a gente? Quando a gente mostra para ele que aquela atividade que a gente quer fazer, ela é extremamente relevante. Se ele ainda não tem esse entendimento, ele vai tentar boicotar, que é o que a gente chama de pensamentos sabotadores. Então, esses pensamentos de catastrofização, vai dar tudo errado, estraguei tudo, se não for para ser perfeito eu nem faço. Então, são estratégias que aquele cérebro, aquela parte do nosso cérebro que quer economizar energia, vai lançando e pega quem quer. Então, quem pega esses pensamentos e acha que é verdade, não vai executar a ação. Cai quem quer, então. Cai quem quer. Quem faz terapia não cai, porque na terapia a gente trabalha pensamentos, crenças, comportamentos e emoções. Então, quem faz terapia sai na frente, porque vai justamente arrumar um pensamento substitutivo. Vai questionar esses pensamentos. Que é o que a gente tem ali embaixo na reflexão, que é a parte né? O que eu posso fazer para aprender com Exatamente. isso? E ajustar, para fazer funcionar dessa vez. E eu vou te falar, durante a corrida a gente experimenta muito desses pensamentos, viu? É verdade? Já quando começa, todo corredor é assim. Você começa a correr, quando você acorda e bota o pé no chão, já fala, hoje não vai dar. É o primeiro pensamento que vem, hoje não vai dar. Olha que sabotagem do Então, cérebro. a sabotagem vai desde a hora que a gente acorda.
quando a gente chegou lá na pista para correr, na rua, a gente já se sente extremamente vitorioso, porque não era nem para ter conseguido ter chegado lá. Já é uma vitória, então. Já é uma vitória. E aí, quando a gente começa a correr, o corpo começa a mandar mensagem. Até dor que não existe, a gente sente. A gente sente dor que não existe. Ela vem aqui, vem para cá e você começa a... Será que eu estou lesionada? Pode ser que eu esteja lesionada. E aí começa a vir pensamento para fazer você parar de correr. Porque correr gasta muita energia. Sim. É o inimigo mesmo, né? Trabalhando, ó, na mente. Mas aí a gente vai questionando. A gente aprende a questionar. O pensamento é só um pensamento. É como se fosse um trem. Você pode embarcar nele, você pode não embarcar. A gente aprende a não embarcar. A gente aprende isso na terapia. Você não embarca, você questiona, vê a veracidade dele, vê as evidências, se ele é real, se ele não é. Depois você pensa, como que outra pessoa resolveria isso? Como que eu aconselharia um amigo se ele estivesse passando por essa situação? A gente se coloca de fora da situação. Isso é um exercício muito bom, né? Que com certeza para um amigo você não falaria, você não vai conseguir. Exatamente, mas você botou o pé no chão, o pensamento fala, não vai dar. Se sua melhor amiga está assim, você fala assim, mas amiga, você nem testou, bota a roupa, vamos lá, vamos ver. Levanta, né? Levanta essa autoestima aí. Né? Você incentiva as pessoas, mas não se incentiva. Eu falo, se você falasse com a sua amiga do jeito que você aceita falar com você, a amizade ia se fortalecer ou ia acabar? Um questionamento bom esse daí, né? Vamos a mais uma tela de sabotagem. Vamos para 3 agora. Aí a pessoa, né, consegue até se exercitar, só que ou perder peso, só que aí mesmo assim ela se diz, perdi peso, mas não foi suficiente para fazer a diferença. É um desânimo aí no meio do processo. Exatamente. Já começou o processo, continua. A gente chama de filtro negativo, também é uma peça do pensamento sabotador. Filtro negativo, eu vejo só as coisas negativas, aquilo que eu não fiz e não consigo ver aquilo que eu já consegui fazer. Então, eu estou lá, eu consegui fazer 5 minutos de caminhada. Aí eu abro o Instagram, tá lá a Cristiane que fez 42, eu não fiz nada. Entendeu? E sendo que a pessoa fez, ela conseguiu vencer aqueles 5 minutos. É uma coisa muito horrível. A comparação é pior do que um câncer. Né? Porque ela paralisa, ela acaba com o seu emocional, porque você vai se sentindo cada vez menos capaz. E aí, quando você se sente menos capaz, você não tenta. Quando você não tenta, você não experimenta pequenas vitórias, e aí isso acaba reforçando a sua crença de incapacidade. Então, a comparação é terrível. É terrível. E a reflexão ali embaixo desse pensamento é justamente cada avanço conta. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Grandes resultados. Eu falo que até a muralha da China, ela começou com um primeiro tijolo. Tudo começa de baixo. Não tem nada começa grande, é só observar um prédio, é observar uma planta. Nada começa grande. Só na nossa cabeça, inventada com aqueles pensamentos sabotadores que a gente fica tentando um jeito de não ser possível para nós, sendo que é. Já vou guardar com muito amor e carinho todas essas frases suas, tá? Todos esses pensamentos. Porque realmente são inspiradores para a gente mudar nossos pensamentos, né? Para a gente sair dessa autossabotagem. Sim, sim. E eu tento trazer com muita realidade lá para o Instagram, porque da mesma forma que ter clareza e pessoas que pudessem me ajudar foi importante para mim, eu quero levar o máximo de clareza para as pessoas que estão lá também, sabe? Para descomplicar as coisas. A gente tem mais uma tela, vamos à tela 4. Agora, para mais uma lição de Cristiane. Está escrito, minha felicidade depende da forma do meu corpo. Pessoas que estão realmente com esse bem-estar ou não, totalmente atrelado à forma física, né? Só que ali embaixo está escrito, minha felicidade vem de muitas outras fontes, incluindo realizações, meu bem-estar, autoestima e até a maneira como eu cuido de mim. Exatamente. As pessoas que têm transtorno alimentar, essa é uma questão muito presente, assim. Eu acordo e dependendo de como a minha barriga amanheceu, meu dia vai ser bom, meu dia vai ser ruim.
tudo gira em torno à forma do corpo e o peso, tudo. Toda a autoimagem não é só a imagem corporal, a autoimagem é como você se vê como um todo. A pessoa que tem um transtorno alimentar, ela só vê a forma do corpo e ela vê de forma negativa. Então, é um dos passos mais difíceis do tratamento do transtorno alimentar, é quando a gente vai tratar a imagem corporal. É um tratamento lento, requer muito exercício, inclusive um dos exercícios super difícil de fazer, mas é mais lá para o final do tratamento, é a pessoa se olhar no espelho, sem roupa, todos os dias, por 1 minuto, depois 2 minutos, depois 3 minutos, experimentar passar, por exemplo, 1 minuto sem criticar o corpo. Então, você pode tocar seu corpo, você pode falar do seu corpo, você pode pensar a respeito do seu corpo, mas você vai pensar o que teu corpo te leva a fazer. Ah, o corpo me levou para trabalhar, o corpo me levou para o aniversário do fulano de tal, o meu corpo me fez com que eu tivesse 3 filhos. Então, você é proibido naquele minuto de falar mal, de julgar o seu corpo. Então, são alguns exercícios que a gente vai fazendo para trabalhar a imagem corporal com alguém que tem esse tipo de dificuldade. E entender a vida dela como um todo, que não é só o corpo. A felicidade dela depende das crenças dela, dos valores, das outras realizações. E o corpo dela vai levá-la a realizar as coisas, mas não é só o corpo. É um único fator a depender da felicidade dela. E ela entender que algumas coisas no corpo dela vai precisar aceitar, outras coisas ela pode melhorar, porque às vezes ela fica esperando emagrecer para fazer outras coisas no corpo. Então, não cuida de uma unha, não cuida de um cabelo, não cuida da pele, porque está esperando emagrecer para poder cuidar do corpo. Não, ela pode cuidar do corpo dela agora enquanto ela está nesse processo do emagrecimento. É o aprender a se amar como um todo. É, exatamente. Para você, como é que foi começar a observar que a felicidade dependia muito mais do que o seu físico? Olha, para mim, assim, nunca é fácil também, mesmo sendo psicólogo, nunca é fácil. O meu corpo, eu tinha muita tristeza em ver a forma como eu cheguei, não pela forma do meu corpo, mas o estado onde eu me permiti chegar. Então, eu acho que isso é o que me deixava mais culpada e que eu precisava dar uma resposta para mim. Mais do que pela forma, mas a forma me desagradava absurdamente. Só que eu não pensei em corrigir a forma, eu pensei mesmo em corrigir a minha cabeça, a minha mentalidade. E eu sabia, eu não coloquei prazo, porque o meu combinado com Deus foi me dê clareza e pessoas que possam me ajudar, que eu vou fazer tudo o que precisa ser feito pelo resto dos meus dias. Então, eu não coloquei prazo. Eu achei que isso ia levar o resto da vida, e realmente vai levar o resto da vida, porque tudo é um processo. Mas foi difícil voltar a me olhar no espelho no começo, mas eu fiz esse exercício, sabe? E quando chegou num certo ponto, eu já estava experimentando as roupas antigas que eu tinha guardado e que eu gostava. Coloquei uma música bacana, porque a gente aprende a se recompensar no processo. Colocava aquelas roupas que já voltaram a me servir, colocava uma música, dançava na frente do espelho. Então, eu fui me aproximando de volta de mim. Encontrando a felicidade onde você não via, não enxergava, né? Mais uma telinha. A gente tem agora a tela 5. Está escrito, sou uma pessoa sem controle, pessoas que acreditam nisso, que colocam isso na cabeça e acham que é impossível mudar um hábito. Mas embaixo nós temos, estou aprendendo a estar mais consciente, presente nas atividades que eu faço, inclusive na hora de comer. Cada escolha consciente fortalece minha capacidade de agir de acordo com os meus objetivos e valores. Como é que a gente passa a ter escolhas conscientes, Cristiane? Estando presente no momento que você está vivendo. Então, por exemplo, a pessoa que tem muita preocupação em controlar as coisas, o ansioso, a pessoa que tem transtorno alimentar também, não quero pensar em comida, não quero pensar em comida. Se eu te falar para você não pensar num Jeep rosa agora, o que vai acontecer? Pensei na hora. Então, quando a gente fica dando a ordem para não pensar, não vou pensar no meu ex, não vou pensar no meu ex, estou proibida de pensar no meu ex, você está condenada a ficar com seus pensamentos presos naquilo o tempo todo. Então, é um exercício que também é feito na terapia, mas da pessoa acreditar na gente e entender, com essas analogias que eu fiz, de que você
precisa abrir mão desse controle, porque esse controle, você vê que não está controlando nada, você deve estar pensando em Jeep rosa aí, vai continuar pensando, agora foi condenada a pensar no Jeep rosa. Inclusive, eu já fiquei pensando, eu quero um Jeep rosa. E aí, o que acontece? A gente, então, você não vai conseguir controlar o pensamento dessa forma, mas você consegue controlar onde você vai colocar a sua atenção. Buscar Então, por exemplo, se eu falar, talvez? observa essa flor aqui. Então, vamos observar essa flor, sentir o cheiro dessa flor, pegar essa flor na mão, conversar sobre essa flor, lembrar das vezes onde você ganhou flores, onde você deu flores. E eu consigo conversar com você sobre a flor e te distrair do Jeep rosa, porque a nossa atenção está em outro lugar. Então, quando eu falo para uma pessoa que tem transtorno alimentar, para ela não se preocupar em ficar pensando em comida, mas se preocupar em... No momento que ela for fazer uma refeição, ao invés dela comer em pé e rápido, para passar logo, não. Então, você vai pegar a comida, você vai sentar, mesmo que não seja a hora de comer, está fora do plano alimentar. Pegou a comida, vai sentar à mesa, vai colocar num prato, é um biscoitinho, você vai colocar no prato e você vai degustar. Então, isso é um exercício de estar presente no momento. Você não vai comer com o celular, você vai comer conversando com as pessoas com quem você está. Então, você vai voltando a se conectar com as coisas do dia a dia, com o momento presente, com as pessoas, ao invés de ficar totalmente conectada com estes pensamentos que são sabotadores. E aí, os sabotadores vão caindo por terra. Eles nunca vão sumir, mas a gente consegue enfraquecê-los. É isso. Então, por exemplo, outro dia eu falei no Instagram para as minhas seguidoras, qual que é o turning point dos meus pensamentos? Quando eu coloco a roupa de ginástica, é como se os divertidamente falassem assim, ih, acabou por hoje, hoje ela vai. Hoje ela vai. Então, não tem jeito a gente perturbar mais ela hoje, entendeu? Hoje ela vai. Então, na hora que eu coloco a roupa, então, o que eu faço? Sabendo disso, que eu vou enfraquecê-los, eu já coloco a roupa o mais rápido possível para ver se eles param de me perturbar. Então, os pensamentos sabotadores, eles não desaparecem, mas a gente consegue enfraquecê-los. Eu vou chamar, então, a última tela que nós temos, a tela 6, que é a conclusão de tudo isso, né, na minha visão. Está escrito, nem todo pensamento é um fato. Nosso cérebro comete erros ao interpretar situações. Pensar algo não significa que seja verdade ou que aquilo precise guiar nossas ações. Um pensamento é só um pensamento. Você não precisa embarcar nele como se fosse uma verdade absoluta ou um comando para uma ação. Cuidado com os pensamentos, não valorize tanto os seus pensamentos, é isso? E aonde que está escrito isso também? Veja bem, né? Na Bíblia também está escrito Exatamente. Isso. Cuidado com os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Exatamente. E a psicologia confirma isso, a gente trabalha com os pensamentos dos nossos clientes. Né? O pensamento, o comportamento e o gerenciamento das emoções. A gente consegue regular as emoções trabalhando no comportamento e no pensamento. E aí, se muda de vida... Se muda os hábitos, se muda de vida, se muda a qualidade de vida. Fala um pouquinho de como é a sua vida hoje, sua saúde, como é que era antes, sua saúde, como é hoje. Nossa, bom... Aquela depressão que foi embora. Então, de onde eu parti, em outubro de 2021, foi quando eu entrei em ação. Mas aquela conversa eu tive em fevereiro. Então, foi um processo de trabalho mental até... em final de outubro, dar o meu primeiro passo mesmo em direção à mudança de hábitos, meu passo comportamental. De onde eu parti? De uma condição de depressão grave. Depressão grave é aquela pessoa que não necessariamente ela está triste, ela tem um nível de energia muito rebaixado, então eu não tinha forças para fazer as coisas. Eu não conseguia me alimentar, por exemplo, eu não conseguia levantar para me alimentar. Se alguém não levasse comida para mim, eu ficaria sem alimento, tanto que algumas vezes eu fui para o hospital com desidratação. Olha... Então, era dificuldade para tomar um banho, então foi realmente bem complicado. Uma pessoa nessa situação realmente precisa de remédio para conseguir ficar um pouco melhor, para conseguir fazer um exercício físico, alguma coisa. Mas eu não tive essa possibilidade, eu realmente já tinha usado bastante coisa. Você falou que nada funcionou, funcionou, Passei por 5 médicos e o que acontece? Pelo meu estilo de vida e as condições da doença, eles não funcionavam. Então, chegou um momento que eu vi aquela voz e falei, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque eu também estava confiando que o remédio ia me tirar de uma condição muito grave e que eu não ia conseguir
sair. E Mas hoje? eu consegui fazer e hoje eu tenho uma vida, assim, espetacular. Eu tenho a vida dos sonhos, não existe limites para mim. E saúde? Saúde, Física, mental. todos os índices médicos estão ótimos, excelentes. Eu tenho meu psiquiatra que eu vou a cada 9 meses para receber elogios e eu estou realmente muito bem, feliz. É isso aí, mudança de hábitos é possível. Sim, sim. E aí ter qualidade de vida com isso, né? Sim. Gente, é inspiradora realmente a história da Cristiane Martins, psicóloga. Você pode conhecer mais sobre a história dela lá no Instagram, @CristianeMartins, _psicóloga, como está aparecendo aí na sua tela. Obrigada, foi um prazer te conhecer, viu? Obrigada. Deus Foi um abençoe prazer. sua vida mais e mais. Obrigada, foi um prazer. E a você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande, uma ótima tarde para você. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.